Fiat Argo Drive 1.0 2018 é um modelo de acesso equipado com um opcional que é a central de informação e entretenimento Uconnect, além de estar pintado na cor vermelho, que traz um custo adicional, como nós faremos o detalhamento nesse vídeo. Então vamos lá ver em detalhes o Fiat Argo 1.0 Drive manual. Fiat Argo Drive 1.0 2018. Esse é o modelo de acesso do hatch Compact Premium da Fiat. Ele mede, um comprimento dele é de 3,99 metros e ele tem um entre-eixos de 2,52 metros. Então ele é um carro que realmente tem dimensões um pouco mais avantajadas do que normalmente se encontram nos seus concorrentes. Entre os concorrentes que a gente pode apontar, o Chevrolet Onix e o Hyundai HB20, principalmente, né? Ele é o maior deles, né? Porque o Hyundai HB20, por exemplo, mede 3,89. Então o Argo ele é 10 centímetros maior do que o HB20. Em relação ao Onix, ele é em torno de 7 ou 6 centímetros a mais, porque o Onix mede 3,93, então aqui com 3,99 ele é 6 centímetros maior. Agora, a diferença também é na largura, né? O Argo, vocês podem ver, ele tem 1,72 m de largura. Ele também é o maior em termos de largura, se você comparar com seus concorrentes diretos, né? O HB20, por exemplo, mede 1,68 m de largura e o Onix, que era o mais largo até então, media 1,70 m. Então, ele realmente está maior. Esteticamente, ele se caracteriza por um formato de proporções. Ele mede 1,50 m de altura, então você não pode dizer que é um carro baixo e largo, né? Ele é um carro um pouco estreito, proporcionalmente estreito, apesar dele ser mais largo do que os seus concorrentes. Ele é um carro que, por ter 1,50 m de altura, cerca de 4 ou 5 centímetros a mais do que outros modelos, ele acaba tendo essa postura um pouco estreita, né? Essa impressão. Mas ele tem linhas tipicamente Fiat, ele tem uma lateral realmente bastante recortada, e as portas são muito parecidas com a do Palio, né? Se você olhar aqui, você vai ver que são portas que não têm, elas não são montadas na estrutura, né? Você tem esse friso aqui, né? Que é um tipo de construção um pouco mais barato. Se você olhar, por exemplo, o próprio Punto, que é o carro do qual ele deriva, ele tem uma construção de portas superior. Essa versão vem com rodas de 14 polegadas e é bem interessante porque ele deixou o Argo macio. Ele já tem um ajuste de suspensão macio. E essas rodas deixaram ele até um pouco mais macio do que... Porque se você pegar rodas de 15, ele tem um pneu um pouco mais... um pouco menor, né? Um pouco com menos altura, então ele acaba ficando um pouco mais duro. Esse aqui ficou bem agradável. Na dianteira, o Fiat Argo, ele lembra muito o Mobi, né? Esses faróis com uma entrada lateral. Ele tem um sistema... Os faróis são de duplo projetor e ele tem um sistema de iluminação aqui que não funciona como DRE. Você tem que deixar o farol alto aceso, o farol baixo aceso, senão você tem problema com multas em cidade, né? Então, esteticamente, ele acaba sendo esse design um pouco mais emocional, típico da Fiat. Tem algumas coisas meio sem função. Por exemplo, essa entrada falsa de ar aqui, ela acaba prejudicando a aerodinâmica. Então, é uma coisa puramente estética. Você tem um outro elemento aqui puramente decorativo, essa reentrância aí. Também acho que não precisava, acaba carregando um pouco o visual do carro, né? O brasileiro gosta, mas depois esse carro acaba tendo que sofrer um facelift rápido, porque essas linhas um pouco rebuscadas demais acabam cansando um pouco, né? Primeiros dados de consumo aqui. Abastecido com etanol, segundo a Fiat, ele acelera de 0 a 100 em 13,4 segundos. Só que no teste da revista 4 Rodas, ele fez em 15,4. 2 segundos mais lento. Eu acho que é correto você falar em torno de 15, 15,5, 16 com etanol. Mais ou menos é o que você vai encontrar aí.
O consumo, segundo o Inmetro, nós estamos com etanol nesse carro e eu estou conseguindo em cidade 9,8 de etanol, num percurso urbano Brasília DF. Segundo o Inmetro, esse é o consumo 9,9 em cidade, 10,7 em estrada de etanol. Com gasolina ele ficaria em 14,2 e 15,1. A 4 rodas conseguiu melhor, a 4 rodas conseguiu 14,1 em cidade gasolina e 15,7. 15,7 em estrada, né? Lembrando que esse carro aqui, ele tem um sistema start-stop, né? Que ele faz o desligamento automático do motor em paradas temporárias. Então isso acaba facilitando um pouco do consumo, né? Então vamos dar uma olhada aí no interior dele, o interior do Argo, com esse visual também um pouco bem carregado, né? A hora que você liga, né? Essa versão com o sistema multimídia e o Connect, então ele tem esse LCD central já de série. Vocês podem ver um cluster de instrumentos bem organizado. Você tem o contagiros do lado direito, o velocímetro do lado esquerdo, tem um medidor de temperatura esquerda no perímetro aqui do velocímetro e tem um medidor de combustível aqui do lado direito e tem esse elemento central aí que tem uma série de informações do veículo, né? Você pode configurar ele da forma que você achar melhor. Existem múltiplas possibilidades. Você pode colocar um velocímetro digital, enfim, pode colocar, tem indicadores de revisão, tem indicador de rádio, enfim, tem uma série de funcionalidades, né? Essa versão já vem com ar-condicionado manual e ela conta também, o que eu achei bem interessante, essa entrada USB para você fazer o espelhamento de tela. Ela está muito bem posicionada, porque você tem uma central de informação e entretenimento, que é a Uconnect aqui, né? Que aqui no caso eu estou conectado via Bluetooth. Para você fazer uma conexão com espelhamento, você precisa colocar um cabo aqui, né? Eu vou pegar aqui meu telefone. E é interessante que, por exemplo, você coloca ele nessa porta aqui, né? A partir do momento que você colocou, ele automaticamente, vocês já estão vendo aqui, ó, aparece o Android Auto aqui. Basta você colocar o Android Auto, apertar essa tecla, ele já passa a funcionar. E você pode selecionar aí, no caso, o Waze para o sistema de navegação, ou pode usar o Google Maps. Tem possibilidades aqui de você ouvir música via Spotify. Você faz a conexão com o seu telefone também e você pode voltar inclusive para o Uconnect, né? Então são funcionalidades. Essa central funciona de forma muito rápida, isso é bem interessante. E o fato de você ter essa conexão USB aqui no console eu achei bem legal. Você tem aqui um porta-objetos revestido de borracha, então você pode colocar aqui moedas que não vai ficar fazendo barulho. Tem uma porta USB aqui, né? Bom, aqui atrás a gente tem o espaço interno dele, né? Ele vem com 3 apoios de cabeça na traseira. Tem a funcionalidade Isofix, que é das cadeirinhas infantis, é o sistema mais seguro de cadeiras infantis. Essa versão aqui, ela não tem nem retrovisores com ajuste elétrico. Se você quiser isso, você tem que pedir um opcional adicional. E ele não tem vidros elétricos na frente, tem vidros, aliás, não tem vidros elétricos atrás. Ele tem vidros elétricos apenas para a dianteira, né? O espaço interno é muito bom. Aqui está ajustado para mim, que tem 1,70 m, então vocês estão vendo, tem uma boa disponibilidade de espaço. Tem uma disponibilidade de espaço tanto longitudinal quanto... Vocês estão vendo uma visão panorâmica, né, do painel. Ele tem um visual de painel que lembra muito o Mercedes-Benz GLA. Essa tela de informação e entretenimento, ela ficou realmente bem posicionada, ela dá uma boa visão e você tem aí uma central de botões. Esse botão que é o A, Off, é o primeiro botão aqui da esquerda.
esse botão, o desligamento do sistema Start-Stop. Então esse sistema que fica desligando e ligando o carro em todas as paradas, você pode desligá-lo. O central é do sistema de alerta, você tem as travas e o desembaçador traseiro, né? Então é um visual aí, você tem um elemento central em prata, dá um aspecto, uma certa sofisticação para o Argo, né? Esse interior. O porta-malas dele, ele também não tem abertura por meio de botão, você tem que abrir na chave, né? Você tem um botão aqui na chave que você segura e ele abre a tampa do porta-malas. O porta-malas tem 300 litros, totalmente revestido de carpete, e você tem o step aqui na parte inferior. É um porta-malas bem acabado, bem interessante, iluminado, né? Mesmo nessa versão de acesso. É um bom acabamento esse porta-malas do Argo, e tem um bom volume, 300 litros. Ele equivale ao volume do Hyundai HB20, e ele 15 litros maior do que do Onix. Então, e ele equivale também com o do Polo, né? Vou abrir aqui de novo. Você tem que apertar aqui. Tá vendo? Vamos dar uma olhada no motor. Então, pessoal, esse aí é um motor Firefly 1.0. Ele já tem um sistema de partida frio sem o tanque auxiliar de gasolina. É um motor tricilíndrico com câmbio manual de 5 marchas. E ele usa corrente de comando, né? Então isso é uma coisa bem interessante que reduz muito o custo de manutenção. É um motor com dois comandos de válvulas, porém apenas 2 válvulas por cilindro, né? Então 72 cavalos com gasolina, 77 com etanol, e ele tem aí um torque de 10,4 com gasolina e 10,9 com etanol, né? Essa bateria é uma bateria que fica em torno de mais de R$ 1.500, porque é uma bateria de capacidade bem mais alta para poder aguentar o funcionamento do sistema Start-Stop, que é o sistema que desliga e liga o motor em todas as paradas temporárias para reduzir o consumo, né? E isso é um trade-off. Você tem um consumo menor em cidade, porém a bateria é mais cara, em torno de R$ 1.500, né? E funciona muito bem esse sistema Start-Stop, mesmo com carro manual. Então agora vamos relatar nossas considerações dinâmicas, né, sobre esse modelo, esse hatch compacto, que é a versão de acesso do Argo, né? Esse carro, ele, né, tem preço de R$ 47.790 em abril de 2018. Porém, esse modelo aqui, como vocês estão vendo, ele conta com essa central multimídia, que é a central Uconnect de 7 polegadas, que ela é opcional, né? Então, essa central, você tem que colocar um preço adicional de R$ 2.300. E esse carro aqui, como ele está pintado na cor vermelho, uma cor vermelha, ela tem um custo adicional, né? Então, essa cor, ela acrescenta R$ 500 ao Argo, né? Então, o Argo, do jeito que a gente está vendo aqui, ele tem preço de R$ 50.590 com essa central multimídia. Que a utilização dele em cidade é bastante agradável, dessa versão 1.0. Por quê? Ele é um modelo que tem um motor 1.0 com uma característica muito direcionada para a cidade, né? Vocês podem ver aqui em uso urbano, você consegue uma boa disponibilidade de torque em baixos regimes. Por quê? Porque esse carro ele tem um motor 1.0 tricilíndrico com 2 válvulas por cilindro.
É uma arquitetura que a princípio é antiga, mas ela faz algum sentido se você quer priorizar o torque em baixos regimes. Então, um carro que tenha a principal função ser usado em cidade. Então, nesse sentido, ele é bom. Por quê? Porque apesar de ser um motor que não tem tanta potência quanto outros motores 1.0 do mercado, por exemplo, esse carro aqui, ele com etanol ele fica em 77 cavalos. Se a gente considerar, por exemplo, o motor do Chevrolet Onix, que é um motor 4 cilindros, também com 2 válvulas por cilindro, e é um motor de concepção bem mais antiga, ele consegue 80 cavalos com etanol. Esse carro aqui com gasolina, agora ele está abastecido com etanol. Com gasolina, esse carro ele chega a 72 cavalos. Agora, o aspecto interessante é no torque, né? O torque dele em cidade, o torque dele com etanol chega a 10,9 km por litro. Quer dizer, o torque desse motor Firefly da Fiat é um dos mais altos do mercado. Aliás, se não for o mais alto, 10,9, não sei se tem algum outro motor 1.0 que não seja turbo, que tenha esse nível de torque de 10,9 com etanol e 10,4 com gasolina. E isso fica claro quando você faz a utilização do Argo em uso urbano, porque ele se mostra realmente ágil, apesar de ser um carro relativamente pesado para o seu porte. Esse carro aqui, ele pesa 1.105 quilos. Para a gente ter um termo de comparação, ele mede 3,99 metros de comprimento, é um hatch compacto. A gente, para efeito de comparação, por exemplo, o Volkswagen Polo, ele mede 4,06, que é cerca de 6 ou 7 centímetros maior, é um pouco mais largo e pesa 1.050 quilos. Então o Polo... recortado à frente. O Polo ele é um pouco mais leve, apesar de ser maior. Porém, o Polo é incrível, né? Ele tem um motor que é 1.0 tricilíndrico também, com 84 cavalos com etanol e 77 com gasolina. Quer dizer, o Polo ele tem um motor que com gasolina ele tem a mesma potência do Argo com etanol. Porém, o torque do Argo é melhor. O Polo chega a 10,4 com etanol e 9 e pouco com gasolina. Então, isso significa que realmente a Fiat optou por privilegiar o torque em baixos regimes. Então, ele fica realmente muito interessante para ser usado em cidade, levando-se em consideração todas as limitações de um carro 1.0, mas ele é muito agradável. Por quê? Primeiro, ele tem uma suspensão extremamente suave e macia. O ajuste aqui é tipicamente Fiat, é uma suspensão macia e que filtra muito bem as irregularidades do piso. Ele tem uma direção com assistência elétrica muito leve, então ele é muito agradável de ser usado em cidade. Agora, o fato da Fiat ter colocado, optado por um projeto que privilegia o torque em baixos regimes, ele acaba comprometendo um pouco o torque em alta. E isso, o que acaba acontecendo? Ele em estrada é um carro que fica devendo muito, né? Enquanto, por exemplo, o Volkswagen Polo é um carro que aqui em cidade ele tem um desempenho muito similar ao do Argo, o que a princípio parece interessante, né? Porque o Argo é mais pesado e ao mesmo tempo é menos potente, mas tem mais torque, né? Então ele acaba contrabalanceando esse peso adicional do Argo com um pouco mais de torque. Porém, então, se você dirigir um Polo 1.0 MPI, como esse que a gente está fazendo um teste de longa duração, e o Argo, você vai ver que o desempenho dele aqui em cidade é muito similar aos dois, entendeu? A vantagem do Polo é que, como ele tem um motor com 4 válvulas por cilindro e tem um comando com duplo comando de válvulas com variação de fase, o que acontece? Ele consegue oferecer também uma boa resposta em altos regimes. Então, quando você está andando a 4.000, 5.000 RPM, o Polo vai bem, entendeu? O Polo também ele te permite que você tenha uma boa performance em estrada, né? Então isso é legal, isso é bem legal. Agora o Argo, quando você chega na estrada, você sente que falta um pouco de motor, entendeu? No geral, o que acontece? Em termos de ajuste de suspensão, ele é um pouco mais macio, apesar do Polo
ser um carro com um ajuste de suspensão muito mais macio do que tradicionalmente você encontra em carros da Volks, ele ainda não é tão macio quanto o Argo, né? O Argo realmente tem um ajuste de suspensão bem macio. Entre esses hatches compactos, levando em consideração o Hyundai HB20, olha aí, tá vendo? A gente na subida, ele já pesa muito, entendeu? Isso que é falta de torque. Você tá em quarta aqui, subindo a 60 por hora, o carro não desenvolve. Você percebe que ele vai perdendo velocidade, você vai tendo que acelerar cada vez mais ou reduzir as marchas. Tem que colocar a terceira. Por que isso? Exatamente porque o motor, assim, passa de 4.000, 4.500 RPM, ele realmente fica muito limitado em termos de torque. Então, é uma curva de torque que ela tem muito torque em baixos regimes, até entre 1.000 e até 3.500 RPM, mas quando vai subindo a rotação, ele vai caindo muito. Isso é característica típica de motor de duas válvulas por cilindro. Então, ó, aqui é a situação típica, é quase como se fosse uma estrada, isso aqui, e aí você começa a sentir que o carro realmente fica devendo muito, coisa que o Polo nessas situações ele tem um comportamento bem melhor. É um carro que oferece uma disponibilidade de torque mais progressiva e mais bem distribuída ao longo da curva de rotação, né? Então, em linhas gerais, para resumir, o Argo e o Polo são muito bons para você andar em cidade, mesmo levando isso em consideração um carro 1.0. O Polo você consegue encarar uma estrada sem muitos problemas, tá? Já o Argo não. O Argo realmente ele deixa a desejar quando você tem que pegar a estrada, porque realmente o torque dele em altos regimes é muito ruim. Mas em geral, o carro ele é agradável. Vocês podem ver que o nível de silêncio interno é bem interessante. Eu acho que o Polo é mais silencioso que ele, tá? Esse carro aqui, quando você dá uma solicitada adicional no motor, você sente realmente o motor trabalhando e sente, você percebe isso. Ele não é mais nada que incomode. Eu acho que, assim, para um carro compacto, ele tá bem interessante em termos de silêncio interno. Um carro realmente bem agradável. Em relação à posição de dirigir, esse carro aqui, o Argo, ele claramente, essa versão aqui, a Drive, modelo de acesso, ele já vem com um ajuste de altura da direção. Não tem ajuste em profundidade, mas tem ajuste de altura. Isso aqui é uma grande vantagem, é uma coisa bem legal, né? Coisa que no Polo de acesso você não tem. Porém, você aqui não tem o ajuste de altura do assento. Então a Fiat, muito provavelmente, eles adotaram uma especificação para o biotipo médio. Então quem tem aí na faixa média de estatura, entre 1,65 a 1,75, você vai se sentir muito bem aqui. Eu particularmente não gosto muito dessa posição, porque o assento é um pouco mais alto do que eu gostaria. Mas com o tempo fui me acostumando e eu acho que a posição de dirigir é bem legal. Eu particularmente gostaria de uma posição de dirigir um pouquinho mais baixa, com um banco um pouco mais baixo, mas essa daqui também eu não posso dizer que comprometa. Ela é bem agradável, até mesmo porque com o ajuste de altura do volante você consegue fazer, né, colocar a posição de dirigir numa situação que vai te agradar. Então, em termos de posição de dirigir, é bem legal. É um carro que não transmite aqui internamente vibrações. Ele é bem agradável assim em termos de vibrações. Vocês podem ver, é um carro que está com cerca de 700 km. A gente está passando aqui numa via bem relativamente irregular e eu não estou ouvindo ruídos internos de barulhos nem nada. É um carro que já foi usado por muitas pessoas. Então eu acho que, assim, em termos de acabamento, ele surpreende. É um carro que realmente é agradável de ser conduzido, né? Assim, é muito confortável pela suspensão, uma direção muito leve e uma boa disponibilidade de torque em baixos regimes quando você está usando em cidade. Então é um carro realmente bem agradável, não muito barulhento. Essa central de informação e entretenimento aqui, ela funciona muito bem, tanto no modo da Uconnect, que é o modo de operação nativo dela. Então você
pode operar ela nessa situação com o Uconnect, né? Pode permitir que você faça uma conexão via Bluetooth com o seu smartphone, fazer streaming de áudio e tal. Porém, ele permite também que você faça esse espelhamento de tela. Aqui no caso eu estou com o Android Auto e eu posso fazer a projeção aqui, porque é uma central de informação e entretenimento que não tem ela não tem um sistema de navegação integrado, tá certo? Então o que acontece? É necessário você usar o espelhamento de tela. Eu acho que é a melhor opção isso, entendeu? Porque realmente esses navegadores que estão dentro dos smartphones, principalmente o Waze e o Google Maps, eles funcionam bem melhor do que qualquer navegador nativo de smartphone, entendeu? Então ele realmente funciona muito bem nesse sentido, né? Essa versão que traz esse Uconnect, ela traz também os comandos multifuncionais aqui, né? Então você consegue controlar o rádio, consegue controlar funções do sistema de informação e entretenimento. Você pode dar comandos de voz aqui, entendeu? Ok, Google, quero ir para o Pontão Sul. Posso ajudar? Ok, Google, quero ir para o Pontão Sul, Pontão do Lago Sul. Então é bem legal isso, porque tá vendo, ó, eu dei um comando de voz, ele já colocou no Waze e aí ele te joga aqui, você já passa a operar. Então ele funciona muito bem, o sistema de reconhecimento de voz do Google, né? Você pode ver que mesmo você fala numa linguagem que às vezes é uma linguagem convencional, uma linguagem cursiva, e ele entende. Eu já fiz vários comandos por meio desse sistema de comando de voz aqui, e ele realmente funcionou muito bem, é muito legal isso, né? Então a central multimídia funciona muito bem, muito rápida, bem agradável. No geral, então, o Argo realmente ele agrada bem. Ele é um carro assim muito bem executado, né? Ele, em relação a modelos da Fiat, ele certamente é um dos melhores carros da Fiat já construídos, né? Um dos melhores carros que a Fiat já fez, né? Eu achei bem interessante. Ele realmente tem um padrão de montagem e de acabamento. Agora, é tipicamente Fiat, você percebe isso claramente. Basta você dirigir ele, você vai perceber que é um carro tipicamente da Fiat, por conta da suspensão leve, suspensão macia, enfim, todos esses aspectos, né, que caracterizam esses carros da Fiat. Assim, um dos defeitos do Argo é o fato dele não oferecer nessa versão, nem como opcional, o Hill Assist, o controle de estabilidade e o controle de tração. Para você, tá vendo? Então, quando eu vou sair, a hora que você vai engatar a primeira, se você não for uma pessoa experiente, o carro desce sozinho, entendeu? No Polo, por exemplo, você tem um pacote que chama Connect, que você põe na versão de acesso, ele traz o controle de estabilidade, o controle de tração e traz o Hill Assist. Que quando você tira o pé do freio, ele mantém o carro preso nessa altura por 3 segundos. Aí dá tempo de você colocar o pé na embreagem, engatar a primeira e sair. Então você não corre o risco de ter. Esse carro aqui eu achei falho, o fato dele não ter isso, né? Nem como opcional. Até mesmo porque a Fiat oferece no próprio Argo 1.3 com câmbio automatizado GSR, ela oferece o controle de estabilidade e o controle de tração, né? Então eu acho que poderia ser oferecido pelo menos como opcional aqui, porque é um recurso realmente bem interessante, que facilita muito a vida do motorista, entendeu? No mais, é um carro que ele... Assim, a visibilidade realmente é muito boa, porque ele tem uma boa área envidraçada e você tem uma posição aqui alta, né? Então é um carro relativamente alto, que ele tem 1,50 m de carroceria. E outra coisa interessante é que ele tem uma altura livre do solo de 15,1 centímetros. Então é um carro que, assim, se esteticamente esse fato de ele ficar um pouco mais alto, ele ter uma carroceria alta, ele acaba comprometendo um pouco a estética, né? Porque normalmente a gente gosta de carro um pouco mais baixo e mais largo, então ele perde um pouco de esportividade, tem um aspecto um pouco mais pobre de carro de acesso. Por outro lado, ele tem um trade-off aí na questão de praticidade, porque você vê
que é um carro que não é um SUV, né? É um hatch compacto, mas com 15,1 centímetros de altura livre do solo, ele permite que você passe por irregularidades de piso, que você passe por lombadas, valetas, sem que você tenha problemas, sabe? A suspensão, nesse sentido, ela está muito bem ajustada para a realidade das vias brasileiras, né? Então, vias irregulares, então a suspensão com esse ajuste macio e com um curso longo, ela realmente dá um show, assim, em termos de praticidade de uso. É muito agradável usar o Argo, porque você não fica com medo de passar com ele em buracos, em valetas, nem nada, né? Vocês estão vendo aqui, né? Então, assim, no geral, é um carro que agrada, né? Ele agrada muito porque é um carro muito leve, né? Ele é muito manobrável, ele tem um raio de giro muito curto, então você consegue fazer as manobras em uso urbano de uma forma muito interessante. E ao mesmo tempo, com essa direção com assistência elétrica, ela facilita muito, né, as manobras, então isso é bem legal. O motor, como a gente já disse, então, assim, segundo a Fiat, com etanol ele faz em 13,4 de 0 a 100. É um desempenho que eu não acredito muito. Eu estou abastecido com etanol aqui porque ele tem pelo fato dele ter um bom torque em baixa, ele consegue realmente uma aceleração inicial até os 60, até que legal. Porém, você percebe que você tem que trocar de marcha com uma certa frequência, porque ele não é um motor assim muito elástico. Ele é um motor que funciona muito bem abaixo de 3.500 até 3.800 RPM, mas acima disso ele vai comprometendo. Então, quando você está em subidas muito íngremes, mesmo que você estiver assim a 80 em quarta, você precisa reduzir. Então, uma certa falta de elasticidade do motor, né? Não é nada muito grave. Tá? Claramente a Fiat optou por fazer um carro que se desenvolve melhor em cidade, né? Em cidade. O consumo, nós estamos conseguindo nesse percurso, segundo os dados do computador de bordo, eu não fiz a medição, né, de bomba a bomba, mas aí vocês estão vendo, desde que eu peguei o carro, já rodei mais de 200 km com ele está marcando 9,6 km por litro de etanol, né, que é um número bom, mas abaixo do que o Inmetro mesmo aponta, né? O Inmetro aponta 9,9 de etanol em cidade, né? Acontece que nesse percurso que a gente faz aqui, você tem poucas paradas para semáforo. Aqui em Brasília tem pouco semáforo e o trânsito é um pouco mais livre, então você acaba tendo um comportamento de consumo um pouco também de estrada. Então o que acaba acontecendo é que a funcionalidade dele de start-stop acaba não funcionando muito bem, né? Por quê? Porque você não para muito, então o motor não desliga. Então, assim, por isso que eu acho que a medição do Inmetro, ela é feita numa cidade um pouco mais convencional do que Brasília, e aí o start-stop acaba funcionando de uma forma um pouco mais, acaba funcionando mais, ele acaba desligando mais o motor em mais vezes, e isso acaba tornando o consumo médio um pouco menor, né? Mas eu gostei do consumo dele. Para etanol, sinceramente, acho que está muito bom, né? Mas é um carro 1.0, enfim. Então, no geral, é isso. Eu particularmente gostei do Argo. Achei que ele de todos os carros da Fiat, exceto a Toro, esses carros compactos, né? Eu já andei com o Mobi, já andei com o Palio mesmo. E, assim, em termos de comportamento dinâmico, ele lembra muito o Palio. Não tem muito... É muito um comportamento Fiat Palio, né? Suspensão macia, posição de dirigir, a ergonomia é um pouco diferenciada, mas assim, o comportamento dinâmico dele lembra muito o Palio, principalmente com a suspensão praticamente o mesmo ajuste. Ela é bem macia, né? Então, assim, ele não nega que é um Fiat, mas ele assim, entre esses carros, com exceção da Toro, ele realmente é o melhor carro que a Fiat projetou, já teve no Brasil. Carro compacto, né? A Fiat já teve outros carros interessantes, o Tempra, né? Apesar de ter dado muito problema, mas enfim. Então, é um carro legal,
apesar de ser um projeto brasileiro baseado numa plataforma já existente, eles conseguiram um bom resultado, né? O carro realmente ficou interessante. Agora, a relação custo-benefício, né? Eu acho que sempre é necessário, você não fala de um carro se você não põe ele num contexto de mercado, né? E por isso que é importante você fazer comparações, e hoje você tem que comparar esse carro aqui com o Polo, não adianta, que é considerado não, ele é efetivamente, de fato, o melhor carro compacto do mercado, que é o Polo. E aí, o que acontece? Aí que eu acho que o Argo tá meio, assim, fora de contexto, entendeu? Porque o preço dele, pelo menos o preço de lista, tá muito alto, né? Se a gente levar em consideração que esse carro aqui, da forma como ele está equipado, com uma central de informação e entretenimento e a pintura vermelha, ele sai R$ 50.790, é muita grana para um carro que tem um concorrente que é tecnicamente superior, que é o Polo, né? O Polo é um carro maior, que esse carro aqui também tem uma questão, ele não foi testado pelo Latin NCAP em questão de segurança, então ele é uma incógnita em termos de segurança. O Polo, por exemplo, foi testado, ele obteve 5 estrelas para passageiros dianteiros, obteve 5 estrelas para passageiros traseiros e obteve ainda uma menção Advanced Award, que é relativa à proteção para pedestres. Então o Polo tem uma série de questões. Agora, o Argo não, o Argo a Fiat optou por não entregar o carro para teste do Latin NCAP, então fica uma incógnita com uma questão de segurança, que eu acho uma falha muito grande, né? Essa questão do motor, apesar de ele ser muito bem ele ser um motor interessante para você usar em cidade, o fato que ele te limita o uso em estrada, porque em estrada realmente esse carro ele não é legal porque falta desempenho, enquanto que no Polo ele tem mais versatilidade nesse sentido, porque é um motor que, apesar de 1.0 também, oferece mais potência e torque em altos regimes, então permite que você possa andar em estrada com muito mais segurança, com muito mais desenvoltura. Em termos de consumo, o que acontece? Esse carro aqui ele vai beber basicamente a mesma coisa que o Polo, e o Polo tem mais desempenho no geral, porque o Polo tem mais desempenho em estrada e mais ou menos a mesma coisa em cidade. Só que o Polo não tem aquele sistema start-stop, né, que ele acaba incorrendo num custo de bateria mais alta, para te oferecer um pouco de consumo mais baixo. Então o Polo não tem aquilo, e mesmo assim o nível de consumo dele em cidade é idêntico ao do Argo, talvez pelo fato do Polo ter uma plataforma mais moderna, mais leve, né? E o Polo sai de R$ 49,9, e se você colocar o pacote Uconnect do Polo, que vai jogar o preço dele ali para em torno de R$ 52,5, ele já vai vir com controle de estabilidade, controle de tração, e o Polo já vem com 4 airbags de série, esse aqui só tem 2, né? Então tem controle de estabilidade, controle de tração com o pacote Uconnect, tem o volante com comandos multifuncionais. Então eu particularmente, nessa faixa de preço, o preço de lista, eu não iria no Argo, eu iria no Polo, ou eventualmente uma outra opção interessante é você, por exemplo, o Chevrolet Onix Advantage 1.4 automático, que está aí na faixa de 53,9. Ele não tem uma central multimídia, mas é um carro com motor 1.4 com câmbio automático. Então, para quem usa o carro em cidade e muito ande para, acho que o Onix é uma opção mais interessante. Mais interessante pelo fato de te oferecer a comodidade da transmissão automática, né? Então, isso aí é um carro, assim, a estética dele é uma estética que particularmente não me agrada muito, né? Eu acho que é uma estética um pouco rebuscada demais. Acho que falta algum refinamento construtivo, mas assim, se você comparar com outros modelos da Fiat, ele realmente é bem superior, né? O carro está muito novo, com 600 km e não tem barulho interno, mas o barulho falta, eu acho que talvez assim, se você comparar com o Polo novamente, você vai ver que o Polo tem mais revestimento fonoabsorvente, porque você não ouve o motor trabalhando do jeito que você está ouvindo aqui, tá vendo? Ó, eu estou acelerando, você ouve muito o motor dentro, né? Então isso aí no Polo você não tem, é um carro mais silencioso, mais agradável. Seguinte, apesar de ele ser um carro assim, que tá caro de lista, ele está sendo oferecido em muitas promoções, né? Então esse carro aqui mesmo, com esse pacote de opcionais, ele estava sendo vendido a 43.900.
Não sei se continua nesse preço, mas ele estava sendo vendido a 53,9. Ah, 53 não, a 43,9. E aí passa a ser interessante. Apesar que o Polo também tem desconto. Nós compramos o Polo do nosso teste de longa duração por 46,5, né? Então, assim, o Polo básico lá, ele já tem a central de informação e entretenimento, não tem aqui o volante com comandos multifuncionais, mas é um carro tecnicamente superior, né? Tem mais desempenho, consumo equivalente, e é mais espaçoso, né? Porque é maior, enfim. Então, assim, eu particularmente, mas é um carro que me agradou. Eu acho que quem gosta de carro com suspensão muito macia, com uma posição de dirigir um pouco mais elevada, vai gostar muito do Argo, né? E é um carro agradável, um carro gostoso de dirigir, mesmo essa versão 1.0 modelo básico, ele é um carro, sabe, agradável de ser conduzido, não é um carro cansativo. Tem um cluster de instrumentos com uma boa visibilidade, apesar de ele ser um pouco coloridão demais aí, mas a informação vem para o motorista de uma forma bem precisa. Então é isso, pessoal, esse é o nosso review do Argo 1.0 Drive 2018, um carro realmente interessante que agrada bastante. Então esse é o nosso review sobre o Fiat Argo Drive 1.0 manual, versão de acesso, esse modelo aí especificamente com um único opcional que é a central multimídia, que funciona muito bem. O carro se mostrou agradável de ser conduzido, uma suspensão muito macia e confortável, um bom espaço interno, principalmente para os passageiros traseiros, o silêncio interno e um carro extremamente prático por ser muito leve e agradável de ser usado, principalmente em uso urbano. Então quem gostou do vídeo dá um like e quem não é inscrito se inscreve no canal. É isso aí, Fiat Argo Drive 1.0.